Nós vamos relembrar então a divisão, né? O que a gente tem que saber é que a divisão, ela é o inverso da multiplicação, né? Então, para eu saber dividir, eu tenho que saber multiplicar, né? Eu tenho que ter essa relação aqui muito bem estabelecida, tá? Então, para eu dividir, eu tenho que multiplicar. Para eu multiplicar, eu tenho que saber dividir, porque a divisão nada mais é do que nós termos aí partes de um todo, né? Partes que a gente pode relacionar com um todo. Então, o que que a gente aqui tem, ó? A gente tem 18 dividido para 6, né? Então, eu tenho que saber quantas vezes o 6 cabe em 18, tá? No Funde 1, quando a gente vai iniciar o processo de divisão, a gente costuma fazer pauzinhos, né? Nós vamos fazer grupos de 6 em 6 até totalizar 18. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu dividi aqui, ó, em grupinhos de 6 o número 18. Quantos grupinhos deram? 1, 2, 3. Então, quer dizer que 18 dividido para 6 dá 3 vezes, pois 3 vezes 6 é 18. Para 18 não falta nada, tá? Porém, esse processo aqui, ó, né, da construção do que é concreto, a gente, com o tempo, a gente abstrai, né? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber quantos realmente cabem através do processo de multiplicação. Então, olha lá, 6 vezes quanto que vai dar 18? Então, 6 vezes 3 é 18. Logo, o nosso resto é zero, tá? Então, a gente tem que pensar quantas vezes o 6 vai caber dentro de 18. Esse é o processo da divisão. Agora aqui, ó. O que nós temos aqui para dividir? 24 para 2. O primeiro número que a gente analisa, ó, é o da dezena, né? Então, a divisão, ela é um processo contrário, a gente não começa da unidade, tá certo? Então, a gente começa analisando o próprio 2. Quantas vezes o 2 cabe em 2? Uma única vez. Uma vez o 2 é 2. Para 2, nada. Vamos baixar agora o 4. Quantas vezes o 2 cabe em 4? Cabe em 2 vezes. 2 vezes 2 é 4. E 4 para 4, nada. Então, aqui eu fiz pelo método curto, que a gente chama. Fiz 3 vezes 6, 18, para 18, nada. Ou seja, eu fiz essa observação aqui mentalmente. Este método que eu usei aqui chama-se de método longo. Por quê? Porque a gente vai fazendo as subtrações para ver quais são os restos. Então, olha lá. Uma vez o 2 é 2. Então, eu coloquei aqui e subtraí. 2 tira 2, nada. Abaixei o 4. Quando baixo o 4, a gente pensa, 2 vezes 2, 4. 4 tira 4, nada. Mas eu poderia ter feito o processo mental. Uma vez o 2 é 2, para 2, nada. 2 vezes 2 é 4, para 4, nada, tá? Então, tanto pelo método curto quanto pelo método longo, os dois cálculos dão super certo, tá certo? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo aqui. 32 dividido para 4. A gente começa dividindo aqui o 3, né? 3 dá para dividir para 4? Né? Então, ou seja, 3 balas dá para 4 pessoas? Não, não vai dar exatamente. Então, nós temos que juntar. Agora, nós temos 32 balas para 4 pessoas. Dá? Sim. O que a gente tem que fazer? Buscar nos múltiplos de 4, ou seja, na tabuada do 4, números que dê 32 ou que se aproxime de 32, né? Então, vamos pensar lá no 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28.
4 vezes 8, 32. Então, olha lá, eu sei que o 4 cabe quantas vezes em 32? Cabe 8 vezes, tá? Então, eu vou colocar o 8 aqui. 8 vezes 4 é 32. De 2 tira 2 é nada, de 3 tira 3 é nada. Então, eu busquei quantas vezes o 4 cabe em 32. Então, se eu tiver 32 balas para distribuir entre 4 pessoas, cada pessoa vai receber 8 balas, tá? Isso aqui, ó, a gente fez um rascunho aqui no cantinho, né? Para poder buscar o múltiplo, tá certo? Então, agora vamos pensar aqui no nosso terceiro exemplo, ó. Nós temos aqui 48 dividido para 4. Então, o primeiro número que a gente tem que analisar é o 4. Quantas vezes o 4 cabe em 4? Uma única vez. Uma vez o 4, 4. Para 4, nada. Então, agora eu fiz pelo método curto. Vamos baixar o 8. 8 dividido para 4. Ou seja, quantas vezes o 4 cabe em 8? Então, 2 vezes. 2 vezes o 4 é 8. Para 8, nada. Tá certo? Nosso próximo exemplo é o 64 dividido para 2. Então, o primeiro número que a gente vai analisar é o 6. Quantas vezes o 2 cabe em 6? 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 é 6, para 6, nada. Baixo 4. Quantas vezes o 2 cabe em 4? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Agora, nós temos 38 dividido por 2. O primeiro número que a gente analisa é o 3. Quantas vezes o 2 cabe em 3? Uma vez. Uma vez o 2 é 2. Para 3 ainda falta 1. Baixa o próximo número, que é o 8, e forma 18. Quantas vezes o 2 cabe em 18? Cabe em 9 vezes. 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. 24 dividido para 12. Então, agora eu vou começar a analisar com o primeiro número, ó, o 2. Dá para dividir para 12? Não. Então, a gente tem que juntar. 24 dá para dividir para 12? Dá, porque ele é um número maior do que 12. Mas quantas vezes? Então, quantas vezes o 12 cabe em 24? De tudo, se eu não souber de cabeça, eu posso, num rascunho, fazer a tabuada do 12, né? 12 vezes 2, 24. Ah lá, nós já conseguimos encontrar, né? Então, quantas vezes o 12 cabe em 24? 2 vezes. 2 vezes o 12 é 24. Para 24, nada. Agora, nós temos aqui, ó, 36 para 18. Só o 3 não dá para dividir para 18, então nós vamos ter que juntar. 36 dividido para 18, eu tenho que saber quantas vezes o 18 cabe em 36. Então, nós podemos fazer um rascunho também, né? 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. Ah lá, já encontramos. Então, a gente fez aqui, ó, um rascunho, né? Dos múltiplos de 18 e encontramos que o 18 cabe em 36 duas vezes. Então, 2 vezes 18 é 36. Então, 6 tira 6 é nada e 3 tira 3 é nada. Então, olha lá, ó. 2 vezes 18 é 36, para 36 nada, tá certo? Agora, nós temos aqui, ó, 64 dividido para 16. Somente o 6 não dá para dividir para 16, então nós temos que juntar, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 16, vezes 1, 16. 16 vezes 2 é 32. 16 vezes 3, 48. 16 vezes 4, 64. Então, nós já encontramos aqui o múltiplo, né? 64. E aí, então, a gente sabe que o 16 cabe em 64 4 vezes. Então, 4 vezes 16 é 64, para 64,
nada, tá? Então, reparem, ó, que a gente está usando a multiplicação para encontrar, então, o quociente da divisão, tá certo? Por quê? Porque a divisão e a multiplicação são processos inversos. Então, quando eu divido, eu tenho que buscar um múltiplo que satisfaça essa divisão, ou seja, que nos dê um resultado que é chamado de quociente, tá certo? Vamos, então, aqui agora, ó, aumentar aqui para centena, né? Então, antes nós estávamos trabalhando com números de ordem de unidade e dezena. Agora, nós temos aqui unidade, dezena e centena. Então, agora nós temos 144, que vai dividir para 12. Então, eu analiso o primeiro número, ó, da centena, que é o 1. Dá para dividir para 12? Não. Se eu juntar 14, dá para dividir para 12? Dá. Quantas vezes o 12 cabe em 14? Uma vez. Uma vez o 12 é 12. Então, 4 tira 2 é 2 e 1 tira 1 é nada. Então, ainda, ó, ficou faltando 2 para chegar no 14, certo? Agora, nós vamos baixar o 4. 24. Quantas vezes o 12 cabe em 24? Nós já fizemos aqui em cima, ó, os múltiplos de 12, né? E aí, nós já descobrimos. E, na verdade, 24 dividido para 12, a gente já até fez. Então, a gente sabe que o 12 cabe em 24 duas vezes. Então, nós vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 12 é 24. Para 24, nada. Tá certo? Então, aí, nesse caso, 144 dividido para 12 resulta em 12 e não sobra nada. Próximo exemplo nosso é o 102 dividido para 17. Então, aqui, ó, se a gente pegar o 1, não dá, né? Se a gente pegar o 10 para 17, também não dá. Então, nós vamos ter que começar com 102. 102 para 17. Então, a gente vai lá no recurso, né? Faz lá 17 vezes 1, 17 vezes o 2, 17 vezes o 3, 17 vezes o 4, 17 vezes o 5, 17 vezes o 6, que a gente encontra o 102, tá certo? Então, aqui, ó, depois que você resolver todos os múltiplos, você vai, então, encontrar que o múltiplo que vai satisfazer aqui, ó, no quociente é o 6. Então, o 17, ele cabe 6 vezes dentro de 102. 6 vezes 17, 102. Para 102, nada, tá? Então, aqui você vai preencher, tá? Só para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai encurtar. Agora, a gente tem aqui, ó, 108 para 18. Então, o 1 para 18 não dá. O 10 para 18 também não dá. Então, nós temos que começar aqui com 108 dividido para 18. Então, o mesmo processo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, só que agora aqui é com a tabuada do 18, tá certo? Então, vai lá, você vai escrever os múltiplos aqui no cantinho, tá? Pro, tem um outro jeito de saber? Não tem, tá? Até a Pro, quando a Pro tem dúvida, a Pro faz assim. A Pro vai lá, né, no rascunho e busca o múltiplo. Então, 18 vezes 1, 18, 18 vezes 2, 36, assim vai. Você vai descobrir aqui que 18 vezes 6 é o 108. Ou seja, o 18 cabe em 6 vezes em 108. Então, dá 6 vezes 18 é 108, para 108 nada, tá certo? Então, tem que resolver aqui, ó, a tabuada para poder encontrar o múltiplo, tá bom? Ah, encontrou o múltiplo, aí você sabe quantas vezes cabe, tá ok? Vamos ver aqui, então, ó, 126 para 14. Então, aqui o que a gente tem? O 1 dá para dividir para 14? Não. O 12? Não. Então, a gente tem que começar logo com 126. E aí, a gente tem que fazer também os múltiplos de 14. 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 4, 14 vezes 5, 14 vezes 6, 14 vezes 7, 14 vezes 8, e aí no 14 vezes 9, a gente descobre então que dá 126, tá certo? Então, esse aqui, ó, eu fiz lá no meu rascunho.
E é bom sempre você guardar esse rascunho, porque às vezes você pode aproveitar um resultado para um outro cálculo. E aí não precisa toda hora ficar fazendo os múltiplos, tá bom? Então, você vai lá, você vai ver que você vai preenchendo, você vai encontrar o 126 no 9, ou seja, o 14 cabe em 126 9 vezes. 9 vezes 14 é 126, para 126 é nada. Agora, nós temos aqui, ó, 336 dividido para 12. O 3 dá para dividir para 12? Não. Então, nós vamos juntar. 33 dá para dividir para 12? Dá. Quantas vezes? Então, a gente já fez ali em cima, né? Os múltiplos de 12, ó. A gente vai só continuar. O 12 vezes 3, 36. O 12 vezes 4, 48. Tá vendo? Então, eu só aproveitei. Como a gente tem que procurar o 33, nós não temos, né? Nós temos o 36 que ultrapassa, a gente não pode usar. Mas a gente tem o 12 vezes 2, que é o 24. Então, nós vamos utilizar o 2. Então, olha lá. 33 em 12 cabe em 2 vezes, que dá 24. Agora, nós vamos subtrair. Vamos emprestar aqui uma dezena, que fica valendo 2. 13 tira 4 é 9. 2 tira 2 é nada. Vamos baixar o 6, formando 96. Quantas vezes 96 cabe em 12? Cabe em 8 vezes. 8 vezes 12 é 96. Para 96, nada. Tá certo? Então, usem sempre o recurso de fazer os múltiplos para poder, então, você encontrar quantas vezes cabe. Tá certo? Principalmente quando trata-se de números grandes, né? Números de ordens 3, 4... Então, quanto mais rascunho você utilizar, melhor será.